Meus amigos, pretendemos abordar, a partir deste momento, mais um tema relacionado com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Em 2 vídeos que apresentamos anteriormente, nós tratamos do conflito entre a Rússia e a Ucrânia como um novo foco de guerra mundial. Este foi o primeiro vídeo que nós apresentamos. No segundo vídeo, nós apresentamos como tema os cenários da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Nesta oportunidade, já com muitas informações e muitas análises que realizamos em torno da problemática da guerra na Ucrânia, nós vamos lhes apresentar o que eu denomino as lições da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. É sempre importante, sobretudo num conflito da dimensão que nós estamos enfrentando hoje, fazer reflexões sobre a essência dos fatos que estão acontecendo, os riscos que a humanidade se defronta a partir dos problemas gerados por essa guerra, de modo que, quando eu abordo as lições da guerra entre Rússia e Ucrânia, na realidade eu faço uma reflexão sobre o contexto da guerra no momento em que estamos atualmente. O que efetivamente nós pretendemos apresentar são 8 lições extraídas da guerra entre Rússia e Ucrânia. Recentemente, os Estados Unidos, a União Europeia e a OTAN se uniram para desencadear uma guerra econômica e financeira contra a Rússia, para gerar uma crise econômica interna, ou seja, na Rússia, e possa contribuir para a derrubada de Vladimir Putin do poder e fazer com que este país, ou seja, a Rússia, obedeça aos ditames das grandes potências econômicas e militares ocidentais. A guerra econômica e financeira contra a Rússia é mais uma das armas no arsenal das grandes potências na era em que vivemos. E ela está sendo usada contra a Rússia. A guerra econômica e financeira contra a Rússia foi adotada diante da impossibilidade de uma intervenção militar direta na Ucrânia pela OTAN, que é a Aliança Militar Ocidental, que poderia desencadear uma nova guerra mundial de consequências catastróficas para a humanidade, com a possibilidade do uso de armas nucleares. Quer dizer, em outras palavras, as grandes potências ocidentais, ao invés de se confrontar com a Rússia no campo militar, preferiu se confrontar no campo econômico e financeiro. E eu vou lhes explicar exatamente sobre essa arma que está sendo utilizada pelas potências ocidentais contra a Rússia. As grandes potências econômicas e militares ocidentais descartaram o envio de tropas para combater na Ucrânia.
usando as sanções econômicas e financeiras como principal meio para enfraquecer economicamente a Rússia. O propósito é, enfraquecendo economicamente a Rússia, atingir Putin, criando inclusive as condições até para que haja uma cisão na estrutura de poder da Rússia e, além disso, as forças de oposição a Putin na Rússia, elas sejam mobilizadas contra o próprio Putin. Então, na prática, ao comprometer a economia da Rússia, as potências ocidentais têm dois propósitos. Um, dificultar a vida de Putin no poder. E segundo, ao enfraquecer economicamente a Rússia, também enfraquecê-la do ponto de vista militar. Porque na medida em que a Rússia tem problemas econômicos, fica difícil dar sustentação às forças armadas em luta na Ucrânia. Então, o propósito das potências ocidentais são exatamente esses dois: enfraquecer Putin e criando até as condições para que haja uma mudança na estrutura de poder da Rússia, mas também enfraquecer a capacidade das Forças Armadas da Rússia de atuarem na medida em que haja dificuldades econômicas insolúveis na sociedade russa. Então, como eu disse, as grandes potências econômicas e militares ocidentais descartaram o envio de tropas para combater na Ucrânia para evitar, inclusive, até uma guerra mundial, de consequências nefastas para a humanidade. Então, descartaram o envio de tropas, preferindo as sanções econômicas e financeiras para atingir esses dois objetivos que há pouco lhes falei. As sanções econômicas e financeiras podem comprometer até 6% do produto interno bruto da Rússia, ou seja, pode haver uma redução significativa do produto interno bruto da Rússia, de acordo com cálculos da Oxford Economics. A resposta dos Estados Unidos, Reino Unido, União Europeia, Canadá, Japão, Austrália e outros países que se uniram para combater a ação da Rússia na Ucrânia é inédita. Em nenhum momento da história mundial houve esta união de forças entre um determinado número de potências, no sentido de promover sanções como essas que estão sendo aplicadas na Rússia para comprometer sua economia. Então é inédita esta ação. Até mesmo a Suíça, que é um país famoso por sua neutralidade e sigilo bancário, impôs também sanções financeiras à Rússia. Portanto, Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido e outros países anunciaram um conjunto de sanções econômicas e financeiras à Rússia, sem precedentes, em resposta à invasão do país à Ucrânia. Entre as medidas estão a exclusão de bancos russos do sistema SWIFT, de transferências financeiras internacionais. É através desse sistema SWIFT que as transferências financeiras se processam entre os países.
Então, a Rússia foi excluída do sistema. Além disto, houve o congelamento de boa parte das reservas do Banco Central da Rússia, da ordem de 630 bilhões de dólares, mantidas no exterior. Quer dizer, a Rússia foi impedida de ter acesso a essas reservas financeiras. Sem acesso a essas reservas financeiras, a moeda da Rússia, o rublo, está perdendo progressivamente valor. Até o momento houve uma perda de valor da ordem de 30%. E com os países deixando de comprar produtos russos ou de vender, as negociações vão diminuindo. Então as transações comerciais da Rússia estão altamente comprometidas. E isso tem um potencial de levar a economia russa a uma crise profunda, em que a produção e o consumo vão minguando por falta de insumos para produzir e de recursos para comprar. A situação na Rússia é bastante difícil, não apenas por esses aspectos. Por exemplo, a Microsoft também decidiu não dar mais sustentação aos sistemas implantados na Rússia. A Apple, a Samsung e outras grandes empresas de tecnologia também decidiram não atuar também na Rússia. Então houve uma concertação entre empresas, bancos, globalmente, no sentido de, com essa medida, forçar o Putin a recuar no seu propósito de impedir que a Ucrânia se mantenha como um país independente, e além de alcançar outros objetivos, que depois nós vamos falar exatamente quais são os objetivos que a Rússia se propõe a alcançar com sua ação. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que essas sanções econômicas e financeiras, as duas principais são as seguintes. Uma é a exclusão do sistema SWIFT, de transferências financeiras internacionais. E outra, o congelamento das reservas internacionais da Rússia, da ordem de 630 bilhões de dólares. Então a Rússia, com isso, ficou numa situação bastante difícil, não só para manter o intercâmbio comercial, na medida que foi excluído do sistema SWIFT, de transferências financeiras, e de outro lado, deixou de contar com os recursos que acumulou ao longo do tempo, e que estão distribuídos em vários aplicados na compra de títulos de vários países do mundo, inclusive dos Estados Unidos. Então vários países se negaram a liberar essas reservas para a Rússia, de tal maneira que a Rússia está numa situação difícil do ponto de vista econômico. E isso tem o potencial de levar a economia da Rússia a uma crise profunda. Nunca na história da humanidade, uma economia com a importância mundial como a da Rússia foi alvo de sanções econômicas e financeiras desse nível. Há um alto risco de a Rússia enfrentar uma crise financeira que leve seus maiores bancos ao colapso. Então este é um risco que existe objetivamente.
A guerra econômica e financeira destinada a punir a Rússia e transformar este país em um pária internacional, que é isso que as potências ocidentais estão fazendo, visa asfixiar seu sistema econômico e financeiro. As sanções recentes podem ser apenas os primeiros passos para um corte severo e duradouro dos laços financeiros e econômicos da Rússia com o resto do mundo. A exclusão das instituições russas do sistema SWIFT é a mais forte sanção, porque trava qualquer tipo de negociação comercial e a possibilidade de que o dinheiro nessa transação chegue ao país. As sanções adotadas têm o objetivo de forçar a Rússia a negociar o fim da guerra em condições desvantajosas para a Rússia com a Ucrânia. Trata-se, entretanto, na minha opinião, de uma solução inócua, porque não fará a Rússia abandonar o seu propósito de fazer com que seus objetivos se imponham na Ucrânia. Quais são os objetivos da Rússia na Ucrânia? Primeiro, a derrubada do governo ucraniano, do Zelensky. Segundo, o esmagamento das forças neonazistas lá existentes, porque está comprovado que existem forças neonazistas dentro da Ucrânia e que estão presentes não só nesse governo, mas também no governo anterior de Poroshenko. Então, são esses grupos neonazistas que estariam, digamos assim, contribuindo para criar esse clima de tensão entre a Ucrânia e a Rússia. Primeiro, na questão da Crimeia, em 2014. Segundo, com relação às repúblicas que se declararam independentes de Donetsk e de Lugansk. Então, como eu disse, o propósito da Rússia é a derrubada do governo ucraniano, que demonstrou ser marionete das potências ocidentais, desde que assumiu o poder. Outro objetivo é o esmagamento das forças neonazistas, conforme já lhes expliquei. Em terceiro lugar, o reconhecimento das repúblicas populares de Donetsk e Luhansk. E, sobretudo, outro grande objetivo da Rússia é impedir que a Ucrânia se incorpore à OTAN. Sob a ameaça que é representada pela OTAN para a Rússia, nós já abordamos esse tema nos 2 vídeos anteriores. No primeiro, quando nós abordamos o conflito como entre Rússia e Ucrânia como um novo foco de guerra mundial, e no segundo, quando abordamos os cenários futuros da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Nesses vídeos, quem desejar saber as razões pelas quais, quem não assistiu os 2 vídeos e quiser saber quais são as razões pelas quais a Rússia quer impedir a Ucrânia de se incorporar à OTAN, poderá ter a necessária explicação assistindo esses vídeos. Então, são esses os objetivos da Rússia: derrubar o presidente Zelensky, esmagar as forças neonazistas que se encontram no país e que são os principais responsáveis pela tensão que foi criada entre a Rússia e a Ucrânia. Em terceiro lugar, garantir o reconhecimento das repúblicas populares
de Donetsk e Luhansk, e, em quarto lugar, sobretudo, impedir que a Ucrânia se incorpore à OTAN. No entanto, a continuidade da guerra fará com que as sanções econômicas tenham um potencial devastador para o PIB da Rússia, para a geração de emprego na Rússia, para a geração de renda e para o comércio internacional na Rússia. Disto pode resultar a cessação do processo de investimento no país, comprometendo a economia de forma mais profunda. Este é um dos grandes objetivos das sanções econômicas impostas à Rússia pelas grandes potências ocidentais. Sanções econômicas e financeiras à Rússia podem levar também o mundo à recessão. Não atinge só a Rússia. Essas retaliações econômicas e financeiras devem ter consequências negativas também para os próprios países que estão impondo as sanções e também a economia global. A guerra da Ucrânia pode afetar o crescimento da economia mundial em 2022, graças ao impacto da inflação, que poderá se elevar, com a possibilidade de os preços do petróleo e do gás natural crescerem vertiginosamente se houver a redução ou suspensão do seu suprimento pela Rússia. E são duas possibilidades que existem: a redução e a suspensão do suprimento do petróleo e do gás natural pela Rússia. E a Rússia pode utilizar essas medidas como arma de guerra também. Se, por exemplo, suspender o suprimento de petróleo e gás natural, o preço do petróleo vai atingir níveis estratosféricos, podendo atingir até $150 no barril. E isso terá um impacto tremendo sobre a economia mundial. E vai comprometer as economias do mundo inteiro. E isso vai alimentar a inflação, que já é alta hoje, mas vai tornar a inflação galopante em todo o mundo. Então, este cenário pode levar os bancos centrais de todo o mundo a elevar as taxas de juros de forma mais rápida. Na medida que os bancos centrais do mundo elevam as taxas de juros, isso contribui. Quando eu digo quando eleva as taxas de juros, o objetivo é barrar o crescimento da inflação. Mas com juros mais altos, a economia global tende a crescer menos, ou até a não crescer. Há a possibilidade de uma recessão global e até mesmo de uma depressão global. E aí nós poderemos voltar a enfrentar algo similar ao que aconteceu em 1873, em 1929 e 2008. Nas duas primeiras houve depressão. Em 2008 nós tivemos uma recessão global. E que só não chegou a alcançar o nível de depressão simplesmente porque houve uma intervenção dos governos de todo mundo para salvar os bancos que estavam ameaçados de falir. E foi a partir desse evento que surgiu a tese, que ainda hoje é dominante, é de que os bancos são muito grandes para quebrar. Mas a diferença entre a situação de 2008 e a situação atual é que em 2008 os governos de vários países que salvaram os bancos dispunham de capacidade financeira para salvá-los. Hoje a situação é diferente, porque o mundo todo, em todo o mundo,
todos os governos estão extremamente endividados e sem a menor capacidade de salvar os bancos. De modo que, se ocorrer ameaça de falência bancária em várias partes do mundo, muito dificilmente os governos terão condições de atuar para salvá-los. Então, como eu disse, com juros mais altos, a economia global tende a crescer menos. Mas podemos evoluir para uma situação de recessão global ou de depressão global. E a depressão, ela se acentuará ainda mais caso se generalize o conflito, deixando a esfera restrita da Ucrânia. Por exemplo, pode acontecer até mesmo, por acaso, um disparo de um míssil da Rússia para a Ucrânia, esse míssil alcançar, por exemplo, a Polônia, ou a Moldávia, ou qualquer país vizinho da Ucrânia. E de acordo com o artigo 5º da OTAN, existe um princípio que é similar ao dos 3 mosqueteiros: um por todos e todos por um. Qualquer país que for atingido, por exemplo, pela Rússia, é como se todos tivessem sido atingidos. E a OTAN poderia intervir militarmente. Então isso seria o desencadear de uma nova guerra mundial. Então essa possibilidade não está descartada, porque muitas vezes a guerra pode surgir até de eventos por fortuitos, uma falha de lançamento de um míssil que eventualmente possa atingir um desses países. A asfixia, a asfixia em que está submetida a economia da Rússia, ou seja, o sufocamento em que está submetido a economia da Rússia, pode contribuir para que haja um enfraquecimento do poder de Vladimir Putin. Esse é um dos objetivos das sanções econômicas. Como é que isso pode acontecer? Pode acontecer por defecções das classes dominantes internas, por exemplo, os bilionários russos, que também foram atingidos pelas sanções econômicas, podem pressionar o Vladimir Putin para que a guerra, que a Rússia não continue em guerra com a Ucrânia. Porque eles têm interesse de manter boas relações com o Ocidente. Haja vista que eles investiram não só dentro da Rússia, mas também fora da Rússia. E esses bilionários russos têm dinheiro aplicado na Europa Ocidental, nos Estados Unidos, em várias partes do mundo. Então, uma possibilidade que existe é até essa turma de bilionários, o setor das classes dominantes na Rússia, que estejam, digamos assim, sendo atingidas, comprometidas pelas sanções econômicas e financeiras das grandes potências ocidentais, elas se organizem no sentido de até mesmo derrubar o Putin, para colocar alguém que seja mais maleável nas relações com as grandes potências ocidentais. Esse seria um dos propósitos das sanções: criar uma situação de conflito entre Putin e as classes dominantes internas, que, prejudicadas pelas sanções econômicas e financeiras das grandes potências ocidentais, passem a discordar da estratégia de guerra de Putin na Ucrânia. Um outro problema que o Putin pode se enfrentar diz respeito à ação das forças políticas de oposição.
que ele tem bastante oposição dentro da Rússia. Ele não é unanimidade dentro da Rússia. Essas forças de oposição, elas inclusive já começaram a se manifestar. Muita gente já foi presa por conta disso. E essas forças políticas, da mesma forma que dissidentes da estrutura de poder dominante da Rússia, elas podem mudar o comando político do país, o afastamento de Putin do poder. Mas, diante deste fato, e diante da ameaça de não alcançar seus objetivos na Ucrânia, Putin também pode radicalizar suas ações no confronto com os Estados Unidos, a União Europeia e a OTAN, como tentativa de se manter no poder e se impor diante do poder das grandes potências ocidentais. Então, ele pressionado internamente, externamente, ele pode partir para uma ação desse tipo. As consequências para a humanidade seriam nefastas, neste último caso. Porque o mundo seria levado a uma nova guerra mundial. Os dirigentes dos Estados Unidos, União Europeia e OTAN, estão se esquecendo de que, na história da humanidade, as guerras econômicas se transformaram muitas vezes em guerras reais. A asfixia econômica e financeira a que foi submetida, por exemplo, a Alemanha no início do século XX, pelo Tratado de Versalhes, após a Primeira Guerra Mundial, contribuiu para o advento da Segunda Guerra Mundial. Quando houve o confronto entre a Alemanha, que se aliou ao Império Otomano, que tinha como capital Istambul, e além disso o Império Austro-Húngaro, quer dizer, os três, o Império Austro-Húngaro, o Império Alemão e também o Império Otomano, os três impérios se aliaram para combater as forças aliadas na época, que eram representados pela França, pela Inglaterra e também pela Rússia. A Rússia czarista era aliada da França e da Inglaterra. Só já no final da guerra, em 1918, foi que os Estados Unidos entraram na guerra. E isso contribuiu para que houvesse um avanço significativo das forças aliadas. Porque até então havia um impasse. Quer dizer, não havia avanços nem de um lado nem de outro. Mas um aspecto importante observar é o seguinte: os alemães, naquela época, se utilizaram de uma arma muito poderosa, que era o submarino. E os submarinos produziram muito estrago, inclusive não só atingindo navios de guerra, como também embarcações comerciais e de passageiros. Inclusive vários navios, inclusive de passageiros, foram afundados por submarinos alemães. Só que com o tempo, a Inglaterra, sobretudo a Inglaterra, que tinha
a marinha mais poderosa no mundo na época, reverteu essa superioridade naval que os alemães tinham por conta do submarino, reverteu esse quadro. E isto fez com que os problemas internos na Alemanha se agravassem, porque, por exemplo, alimentos e muitos dos suprimentos que a Alemanha comumente recebia de várias partes do mundo deixaram de acontecer, e isso provocou privações em grande parte da população alemã. Outra coisa também é que, com a Revolução de 1917 na Rússia, a Rússia assinou um tratado com a Alemanha de paz, em separado, de Brest-Litovsk. Isso facilitou, no caso, a questão militar da Alemanha, porque ao invés de ter duas frentes, uma frente oriental enfrentando a Rússia e uma frente ocidental enfrentando a Inglaterra e a França, e depois os próprios Estados Unidos, isso criou até uma expectativa de que a Alemanha pudesse reverter a situação. Mas isso não aconteceu, porque a entrada na guerra dos Estados Unidos provocou um desequilíbrio na correlação de forças. E, além disso, a Inglaterra fez com que o seu poder naval neutralizasse as ações dos submarinos alemães e realizou um cerco contra a Alemanha de tal maneira que suprimentos que seriam dirigidos para a Alemanha para atender a necessidade de sua população não aconteceram. Então isso criou uma situação muito difícil de asfixia da sociedade alemã, de tal maneira que também ficou impedida de manter relações comerciais com outros países do mundo, diante do cerco que se estabeleceu. Então a situação da Alemanha, eu queria chamar a atenção, é para isso. É que algo similar ao que está sendo feito com a Rússia já foi feito com a Alemanha no período da Primeira Guerra Mundial. Mas essa asfixia da Alemanha se acentuou sobretudo com o Tratado de Versalhes, que foi o Tratado de Paz, que foi um tratado leonino para a Alemanha. A Alemanha perdeu território, teve que pagar indenizações de guerra. A economia alemã ficou em frangalhos, ficou incapaz de se reerguer depois da Primeira Guerra Mundial. Então, isto criou as condições para que a República Democrática de Weimar, que assumiu o poder depois da saída do imperador alemão, porque antes da República de Weimar existia no alemão um império. A figura do imperador Guilherme II, quer dizer, Guilherme II era quem mandava na Alemanha. Então, com a saída dele, ele saiu por conta da derrota alemã. Então, na Alemanha se implantou uma república democrática, que é chamada de República de Weimar. E essa república não teve condições de evoluir, simplesmente porque os problemas sociais da Alemanha se agravaram de tal maneira que isso criou o caldo da cultura para que extremistas de direita e também de esquerda procurassem se aproveitar da situação. Por exemplo, na Alemanha, o Partido Comunista tentou replicar a Revolução Socialista que houve na Rússia. Pretendia realizar na Alemanha
a mesma revolução foi feita na Rússia. Mas essa revolução, essa tentativa foi esmagada. E segundo é que esse ambiente criou o caldo da cultura para que extremistas de direita, os nazistas, crescessem a tal ponto que Hitler assumisse o poder e, após assumir o poder, conduzir a Alemanha para uma espécie de vendetta contra seus inimigos da Primeira Guerra Mundial. E, na prática, tentar, digamos assim, com a Segunda Guerra Mundial, fazer prevalecer os interesses da Alemanha do mundo. Então, um risco que se corre ao desenvolver essa asfixia econômica e financeira na Rússia ocorrer o mesmo fenômeno que ocorreu na Alemanha. Então, que é importante observar é que esta asfixia econômica e financeira em que foi submetida a Alemanha pelo Tratado de Versalhes contribuiu, como já disse, para a derrocada da República Democrática de Weimar e a ascensão ao poder do nazismo. Os Estados Unidos, União Europeia e OTAN não impedirão a derrota militar. Esse é um aspecto importante a observar. A derrota militar da Ucrânia já está decretada, vamos dizer assim. É uma questão de tempo. É uma questão de 2 ou 3 dias. O Zelensky, o atual presidente, ser deposto. Então, a derrota militar da Ucrânia já está consagrada, já está decretada. Não há como impedir que isso aconteça. Inclusive com a distribuição de armas, de armamentos que está acontecendo na Ucrânia, por parte da OTAN, dos países integrantes da OTAN. Então, em certa medida, está havendo uma intervenção da OTAN na Ucrânia. E esse é um dos riscos que existe, de que a guerra possa, digamos assim, ultrapassar os limites do território da Ucrânia. Mas, como eu já lhe disse, Estados Unidos, União Europeia e OTAN não impedirão a derrota militar ao promoverem a guerra econômica e financeira contra a Rússia. Mas poderão fazer com que Vladimir Putin radicalize suas ações no confronto contra seus inimigos, porque se trata para ele, esse é um ponto importante, se trata para Putin e para a Rússia de um jogo de vida ou morte. O futuro de Putin e da Rússia dependem do desfecho da guerra entre Rússia e Ucrânia. Várias são as lições da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Vamos falar agora das 8 lições que nós podemos extrair desse conflito. A primeira lição é de que nenhum país do mundo está seguro de que não possa ser invadido pelas grandes potências, se não atender aos seus interesses. Aliás, isso já aconteceu, os Estados Unidos já invadiu centenas de países pelo mundo afora, né? A própria Inglaterra já invadiu. A Espanha, por exemplo, no século XV, invadiu, por exemplo, as Américas, massacrou a população asteca e as populações indígenas das Américas, os portugueses também. Então a invasão é muito comum, tem sido muito comum na história da humanidade, desde o século XVI, quando começaram as primeiras navegações em todo o mundo, até a era contemporânea. Esta tem sido uma característica
na nossa história. Então, mas a primeira lição que se extrai desse conflito é essa: é de que nenhum país do mundo está seguro, de que não possa ser invadido. No caso, por exemplo, a Ucrânia foi invadida pela Rússia. É a primeira lição. A segunda lição é de que o poder das grandes potências ocidentais, representado pelos Estados Unidos, União Europeia, OTAN, entre outros, podem asfixiar a economia de qualquer país do mundo, com a adoção de sanções econômicas e financeiras, como as realizadas pela primeira vez na história contra a Rússia. Então, este é um fato novo na história da humanidade. De um grupo de países de grandes potências se juntarem para impor sanções que possam vir a comprometer significativamente a economia de um país, como é o caso da Rússia. Então, esta é a segunda lição. A terceira lição é de que a ONU não cumpriu seu papel de mediar o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Praticamente ela não existiu, só se fala na ONU, só se passou a falar na ONU nos últimos dias, quando houve convocações do Conselho de Segurança e da Assembleia Geral para deliberar sobre uma resolução contra a Rússia. Mas a ONU não cumpriu seu papel de mediar o conflito entre a Rússia e a Ucrânia para evitar as nefastas consequências da guerra e preservar a paz mundial. A quarta lição é de que a inoperância da ONU contribuiu para que os senhores da guerra de ambos os lados, tanto a Rússia quanto o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, procurassem impor suas vontades com o uso do poder militar, no caso da Rússia, e do poder econômico, no caso das grandes potências ocidentais, representado pelos Estados Unidos, União Europeia, OTAN, entre outros países. A quinta lição é a de que o direito internacional foi mais uma vez desrespeitado com a invasão da Ucrânia pela Rússia. A Rússia não respeitou o artigo 5º da Carta das Nações Unidas. A sexta lição é a de que o mundo vivencia a anarquia nas relações internacionais, em que prevalece a lei do mais forte. A sétima lição é que o poder da indústria bélica promove a expansão militar das grandes potências do mundo para fomentar guerras, para ganhar dinheiro. Quanto mais guerras, é melhor para a indústria bélica. Então, enquanto não houver o fim desse tipo de indústria no mundo, as guerras continuarão existindo porque elas serão fomentadas por essa indústria. A oitava e última lição é a de que a guerra econômica dos Estados Unidos, União Europeia e OTAN contra a Rússia pode ser o estopim de uma nova guerra mundial, com a possibilidade de uso de armas nucleares. E isso já foi, inclusive, citado pelo próprio Vladimir Putin, que teria colocado em estado de alerta as forças nucleares do país. Pelo que nós acabamos de expor, podemos concluir o seguinte. Primeiro, há necessidade de autossuficiência econômica das nações para evitar que elas sofram as consequências da ação concertada das grandes potências ocidentais se os países não se dobrarem a seus interesses. Quero dizer o seguinte, fica demonstrado, diante desse fato, que o país que não for autossuficiente economicamente ficará à mercê
das grandes potências. A Rússia, por exemplo, apesar de ser uma grande potência, sobretudo militar, está enfrentando dificuldades. Imagine, por exemplo, um país como o Brasil, se afrontar os interesses das grandes potências. Segundo ponto, a segunda conclusão: há necessidade de promover o desarmamento mundial, com o fim da indústria bélica no mundo, para que as guerras não sejam mais fomentadas. Eu diria para vocês, isso já expus no vídeo anterior, quando falamos dos cenários futuros da guerra. A OTAN, por exemplo, quando ela foi constituída, a finalidade dela era enfrentar a União Soviética. Com o fim da União Soviética, o Pacto de Varsóvia, que era o equivalente do lado socialista à OTAN, o Pacto de Varsóvia foi dissolvido, mas a OTAN foi mantida. Por que a OTAN foi mantida? Isso, no vídeo anterior, nós explicamos. Foi mantida graças à pressão da indústria bélica. Porque se a OTAN não fosse mantida, como é que eles iriam fomentar as guerras na Europa e no mundo? Porque é interessante que a OTAN ela foi criada para fazer frente à União Soviética na Europa. Mas a OTAN passou a ser utilizada globalmente. Atua no Oriente Médio, atuou no Afeganistão, atuou no Iraque, na Líbia, além de atuar na Europa, como por exemplo, na dissolução da Iugoslávia. A OTAN trabalhou para isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a OTAN foi mantida. E o que é interessante é que os países socialistas, que deixaram de ser socialistas, que aderiram ao capitalismo, esses países aderiram não só à OTAN, mas também à União Europeia. De modo que nós mostramos no vídeo anterior o mapa que mostra o cerco da Rússia pela OTAN. A OTAN precisa criar inimigos para justificar o mercado de armas em todo o mundo. De modo que na Europa a Rússia foi colocada pela OTAN como um inimigo a ser enfrentado. E, no caso, o cerco que se faz em relação à Rússia na Europa tem o propósito de, com isso, ampliar o mercado de armas na Europa. Por exemplo, esse episódio da Ucrânia tem sido um bom negócio para a indústria bélica, porque está ampliando as armas das forças armadas dos países que compõem a OTAN, está aumentando o arsenal desses países, como também está mandando armamentos para a Ucrânia combater a Rússia. Então, esta segunda ação de promover o desarmamento mundial com o fim da indústria bélica no mundo, para que as guerras não sejam mais fomentadas, é fundamental que aconteça. Terceira conclusão: há necessidade imperiosa da construção de uma nova ordem mundial para assegurar a paz internacional e o progresso da humanidade. Está comprovado que a ordem mundial existente, ela faliu. E por conta disso, é necessário construir uma nova ordem mundial em todo o mundo, a fim de que as relações internacionais elas possam ser operacionalizadas de forma compatível com as necessidades do momento. A
quarta conclusão é de que há necessidade de um governo democrático mundial, com a reestruturação da ONU. A ONU precisa ser reestruturada e ela é quem deve assumir o papel de mediador dos conflitos internacionais. Então ela tem que ser reestruturada para cumprir esse papel. Outro aqui é transformar a Assembleia Geral em parlamento mundial. Em um parlamento mundial. Tanto o governo mundial quanto o parlamento mundial deveriam ser democraticamente eleitos pela população mundial. E além disso, é importante transformar a Corte Internacional de Haia em Suprema Corte Mundial. Na medida que o governo mundial seja implantado, haja um parlamento mundial e haja uma Suprema Corte Mundial, nós teremos os instrumentos que possibilitariam resolver os impasses, os conflitos entre os países e evitar as guerras, que geralmente acontecem simplesmente pela falta de uma mediação competente desse conflito. Para finalizar, eu tenho a dizer o seguinte, que a autossuficiência econômica é a condição para que nenhuma nação seja asfixiada pelo poder das grandes potências ocidentais, como está acontecendo com a Rússia. Todos os países devem buscar o intercâmbio comercial com o resto do mundo. A globalização ela deve ser processada, mas em alto nível. Mas os países devem, além de buscar esse intercâmbio, devem perseverar no sentido de não se tornarem dependentes do exterior, para evitar que ações de grandes potências comprometam o funcionamento da sua economia, que não sofra as mesmas consequências que a Rússia está enfrentando no momento. A paz mundial só será possível com desarmamento, que exige o fim da indústria bélica no mundo, para que as guerras não sejam mais fomentadas. Urge a construção de uma nova ordem mundial, para substituir a falida ordem mundial atual, que não assegura a paz internacional nem o progresso da humanidade. E, finalmente, urge a existência de um governo democrático mundial, de um parlamento mundial e de uma Suprema Corte Mundial, para fazer com que o sistema internacional funcione em benefício de todas as nações, acabe com as guerras e assegure a paz mundial. Então essas são minhas observações, meus amigos, a respeito das lições da guerra entre Rússia e Ucrânia. Eu espero que o desfecho dessa guerra não conduza a um conflito mundial, a uma nova guerra mundial. Porque se isso acontecer, muito provavelmente vai haver o uso de armas nucleares. E a informação que nós temos é que, se isso acontecer, muito provavelmente a espécie humana vai desaparecer da face da Terra. E juntamente com outros seres vivos. Porque a Terra ficará contaminada pela radiação nuclear. Então, meus amigos, essas são as lições dessa guerra. E eu tenho a impressão que todos nós devemos fazer a partir dessa compreensão que nós adquirimos sobre os problemas críticos que essa guerra
pode trazer para a humanidade é dar um passo à frente, no sentido de construir uma nova ordem mundial, uma nova estrutura de poder no mundo, que substitua essa estrutura que aí está, que não tem capacidade de lidar com os problemas mundiais, muito pelo contrário, agrava os problemas mundiais. De modo que fica com isso, com esta nossa apresentação, essas minhas observações. Espero que tenha sido claro em abordar esse tema. Espero que não tenha necessidade de retomar com a nova apresentação a problemática da guerra entre Rússia e Ucrânia. Talvez eu volte aqui a me manifestar sobre essa questão quando esse conflito acabar e espero que acabe da melhor forma possível e que a gente possa, a partir dessa experiência nefasta que nós estamos assistindo, nós possamos construir um mundo de paz e de progresso para a humanidade. Eu quero observar o seguinte, que as lições, elas servem como um guia, e é isso que eu pretendo, que estou apresentando. Um guia para que todos nós possamos refletir no sentido de buscar novos caminhos para a humanidade, que conduza à paz e ao progresso de todos que habitam o nosso planeta. É este o meu desejo, meus amigos, e finalizo desejando para todos um forte abraço.